Boa noite a todos. O meu recado é que, para esse curso de pós-graduação em psicanálise com o doutor Ednásio, você ainda pode se matricular até a próxima aula, né? O prazo seria esse, né? O ideal seria que você se matriculasse logo, né, para poder pegar os conteúdos, até porque na próxima aula o doutor Ednásio vai estar fazendo um resumo de todo esse módulo, que deve estar concluindo exatamente na próxima aula, né? E dando início ao segundo módulo. Então, ainda existe possibilidade de você se matricular. Então, procure alguma pessoa daqui do grupo, né? E essa pessoa vai poder estar lhe dizendo como fazer isso, porque seria através do próprio grupo da pós de psicanálise, tá certo? E aí você pode entrar em contato comigo, Quirino, ou com o pastor Hildeberto Júnior, tá certo? Diretamente, e a gente poderia estar encaminhando a sua matrícula, tá bom? Uma boa noite, uma boa aula. Obrigado. Quero informar que a diferença da nossa pós-graduação para outras pós-graduações de psicanálise é muito grande, porque essa pós-graduação é psicanálise e neurociência. Vou dar um exemplo aqui. Vocês estão lembrados das pessoas que é tempo antigo, né? Trabalhava com máquina de escrever e hoje é computador. Então, quem faz só psicanálise está trabalhando com máquina de escrever. E quem faz psicanálise com neurociência está trabalhando com computador. Essa é a diferença. Quem faz só psicanálise está para trás, está no tempo atrasado, tá? Você vai encontrar por aí poucos cursos com neuropsicanálise. Então, você pode dizer, no final desse curso, que você fez uma pós-graduação em neuropsicanálise. Neuropsicanálise. Vamos aqui para os conteúdos desse módulo. Primeiro, foi surgimento do feto, já dado, está na aula, na primeira aula. Você pode adquirir a primeira aula aí que está lá. Surgimento do feto. É, folheto embrionário, ou folhetim embrionário, foi dado também. Surgimento do tubo neural. Aparelho psíquico, formação do cérebro e as três fases da vida que eu vou dar agora. Ok? Então, todo esse material está contido nas duas aulas anteriores, ou nas três aulas que foram dadas aí. Tá bom? Então, dito isso, eu vou dar hoje as três fases da vida, mas vou concluir a última aula. Vamos lá. Na última aula, eu falei sobre perfis. Isso é psicanálise agora, não é neurociência mais. Perfis. Que as pessoas, segundo a psicanálise, têm três perfis. Três perfis. O neurótico, o psicótico, o perverso ou o psicopata. Você pode também dizer que o psicopata é perverso ou o perverso é psicopata. Tanto faz. O nome é tudo igual. Então, são três perfis. O que são perfis? Perfis é a marca da pessoa. Não quer dizer que a pessoa seja extremamente neurótico. Ele tem um perfil de neurótico. Ele tem um comportamento de neurótico. Ele tem um caráter de neurótico. Ele tem um perfil de psicótico. Ele tem um caráter psicótico. Ele tem um caráter perverso. Não quer dizer que ele seja perverso. Ou seja, ele tem um terreno. Então, você vai encontrar em todos os lugares que estiver na Terra com esse perfil. Seja ele Paulo, Manuel, Noé, Abraão, todos eles terão esse perfil. E você pode, depois que aprender isso, analisar isso. Vamos lá. Qual é o mesmo a personalidade de Abraão? Você vai lá e vê pela leitura que você vai fazer. Noé, como é que ele era? Como Adão era? Você vai ver através desses estudos aí. Você vai comparar os personagens bíblicos, você vai comparar as personagens políticas que já morreram ou que estão vivas, os artistas, o membro da sua igreja. Você vai saber se ele é psicótico, se ele é perverso ou se ele é neurótico. Até aí, entenderam? Vocês podem pegar uma caneta anotando, no final vocês passam perguntas, tá? É importante isso. A gente só aprende perguntando. Aqui é ida e volta, tá bom? Vamos lá. Então, três perfis. Sim? Pode falar. Alguém falou?
Ok. São 3 perfis. No primeiro perfil neurótico, primeiro perfil neurótico, nós vamos perceber os transtornos que esses perfis se encaixam. Então, nos perfis neuróticos, nas neuroses, nos neuróticos, o que é as pessoas que têm o perfil neurótico? São as pessoas que têm cerimonial, faz tudo igual. Comem no mesmo horário, às vezes, está sempre na mesma cadeira, vai sempre aos mesmos restaurantes, corta o cabelo no mesmo lugar. É uma pessoa repetitiva, que é fiel à cerimônia, às marcas, à cerimônia. Então, isso é um perfil neurótico, que só compra naquela farmácia, que só vai naquele supermercado, que anda na rua. Às vezes fazem isso porque não tem escolha, mas às vezes tem escolha, mas prefere. Exemplo, ó, eu fui para os Estados Unidos com um amigo meu que ele foi 12 vezes aos Estados Unidos e quando ele foi comigo, ele foi ao mesmo lugar que ele tinha ido antes. Ele não muda de lugar. Ele sempre visita os mesmos locais. Ou seja, ele é neurótico. Ele tem um perfil neurótico. Agora, quais são os transtornos? Os transtornos. As pessoas chamam de doenças mentais. Eu já falei aqui que doenças mentais não existe. O que é que permeia isso? Vamos lá. O que é que permeia se a pessoa tem as doenças mentais ou os transtornos? Isso aqui, ó, chamado CID. Essa aqui é DSM-5. DSM-5. Esse DSM-5, ele diz aqui, ele fala aqui sobre as doenças mentais, os transtornos mentais. Ele classifica, é um código de doenças mentais, ou de transtornos mentais. Eu falo em doenças porque todo mundo fala, mas são transtornos. Então, esse DSM-5, ele é o último, e o CID, o Código de Doenças Mentais e o DSM-5, eles dois é que classificam a doença. Exemplo, se você for um psicólogo ou um psiquiatra, ele vai dizer assim, ele está com síndrome do pânico, aí bota CID, referência F, não sei o quê, ok? Ele vai classificar a sua doença, dizendo que aquilo é uma doença, um transtorno, e classifica para lhe dar o atestado médico, ok? Então, é isso aqui, é por aqui que ele vê. Mas o psicanalista, ele não vai trabalhar com isso, mas tem que conhecer isso. Já já eu vou chegar nisso aqui. Então, vamos lá. Os transtornos neuróticos, dos neuróticos são o seguinte: síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão, histeria. Histeria, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico e por aí vai. Então, esses transtornos irão aparecer entre os neuróticos. Entre os neuróticos. Aí você me pergunta, o neurótico surta? Tem surto? Pode ter. Porque o surto pertence ao psicótico. Já já a gente vai ver isso. Mas nesse momento, os neuróticos, ele pode surtar. Por que ele pode surtar? Quando ele está no limite dele. Ele explode. Ele explode. Então ele surta, mas é temporário. É uma explosão. É apenas uma explosão. Mas ele volta ao seu estado normal e não precisa tomar medicamento. Mas acontece por aí, vocês viram aí nas revistas, viram aí nos jornais, nos telejornais, muita gente tendo ansiedade. Vocês viram na televisão, em todos os locais, crianças tendo ansiedade. Crise de ansiedade ali, muita gente tem ansiedade, né? E as pessoas levando para o hospital. Isso não é verdade. Não existe ansiedade coletiva, ou seja, eu estou ansioso e você fica ansioso porque está convivendo comigo. Isso não existe. Isso não existe. Isso é outra coisa que nós vamos discutir futuramente. Mas isso aqui pertence aos neuróticos. Então, a ansiedade pertence ao neurótico, a depressão pertence ao neurótico, a histeria pertence ao neurótico, o síndrome do pânico pertence ao neurótico e o toque pertence ao neurótico. Quando você vai ver aqui, as doenças são muito parecidas, uma com a outra. Os sintomas, né? Os sintomas são muito parecidos uns com os outros. Muito parecidos. E aí, uma outra coisa que vai diferir,
se o cara está com ansiedade ou está com depressão. Porque existe uma classificação aí no meio médico chamado TAG, é transtorno de ansiedade generalizado. Transtorno de ansiedade generalizado. Classificaram agora isso aí. Então, muitas vezes, o sintoma ele difere de um ou outro, a doença difere de um ou outro sintoma. A doença difere, vai diferir, dependendo do sintoma, já é outra doença. Por causa de uma besteira, muda a doença. Então, vamos agora para o psicótico. A questão do psicótico vai acontecer nos psicóticos a bipolaridade, o borderline e a esquizofrenia. Então, a classificação dos transtornos entre os psicóticos serão a bipolaridade, o borderline e a esquizofrenia e outros tipos. Então, nessa área dos psicóticos, eu inclusive pedi para os senhores assistir o filme Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Porque você vai ver a característica da esquizofrenia. É importante, se você quer se especializar nisso, se você quer entender do riscado, se você quer entender do assunto, você deve fazer aquilo que eu estou pedindo. Pegar o filme Uma Mente Brilhante. Você pode ter alguma dificuldade, vai aluga o filme. Aluga, é importante. Você assiste o filme e anota lá, vai anotando. Existe um filme traduzido em português, assista, é importante. Para você que quer entender da mente humana, quer entender do cérebro humano, quer entender do comportamento humano, assista o filme Uma Mente Brilhante. Eu pedi para assistir desde a última aula. Então, nessa questão entre os psicóticos, as pessoas terão surtos, e quando as pessoas terão surto, eu disse também que o neurótico tem surto, mas é temporário. Aqui não. Aqui esses surtos são longos. As pessoas ficam para baixo, as pessoas ficam caídas, as pessoas demoram a se levantar. Você conhece muita gente que, de repente, está no quarto e não quer sair por meses. Aí está em depressão. Às vezes não é depressão, não. Às vezes está passando por um surto psicótico. Ou está passando por uma bipolaridade. O que é bipolaridade? Vamos lá. Bipolaridade, as pessoas pensam que bipolaridade é a pessoa que está com humor de manhã de um jeito e de noite está com outro. Não é. Isso não é bipolaridade. Bipolaridade são círculos. São temporadas. Pessoas que estão eufóricas, na maior euforia, dizendo que vai ganhar no bolão, que vai ganhar um emprego, e está no projeto danado, e depois cai. Aí passa mais 3, 4 meses em profunda depressão, no quarto, querendo se matar, para lá, para lá, para lá. Ok? Então a diferença é essa. A bipolaridade, por favor, que é meu aluno, não pode errar. Bipolaridade não é aquela pessoa que de manhã está de um jeito, de noite está de outra forma. Bipolaridade são períodos diferentes de euforia e depressão. Euforia e depressão, ok? Bipolaridade é isso. Então, a bipolaridade está entre os psicóticos. A borderline também estão entre os psicóticos. O que é borderline? Borderline é a situação limítrofe. São pessoas que eu falei agora. É pessoas que de manhã estão de um jeito e de tarde está de outro jeito. De noite está de outro jeito. São pessoas que mudam de humor de uma hora para outra. São borderline. E depois nós vamos estudar isso mais profundo. Mas aí, os borderline, as pessoas que têm borderline estão dos psicóticos, no grupos dos psicóticos, nos perfis dos psicóticos. E também, tem também a esquizofrenia, que eu falei antes. Então, os esquizofrênicos são os doidos, os loucos, popular doido e louco. Então, esse esquizofrênico, ele acontece na idade de 14, 15, 16, 17 anos de idade. 14, 15, 16, 17 anos de idade. E desaparece. Depois ele volta aos 28 anos de idade, ou 30, e fica para sempre. Deixa eu dizer uma dica a você aqui. A você aí que quer aprender psicanálise, está aprendendo comigo. E psicologia. Ninguém fica doido depois de velho. Velho não endoidece, já era doido antes. Ninguém endoidou depois de velho. Velho fica doido, ficou doido na juventude. Então, na juventude,
essa esquizofrenia, você vai ver o filme, vai aparecer quando a pessoa tem 17 anos de idade. Então, esse menino, pode ser meu filho, seu filho, qualquer pessoa, essa pessoa não nasce doido, hein, gente? Não nasce doido. Essa pessoa, nessa idade, ela começa a dizer que o professor está perseguindo ela, que o professor não gosta dela, que os alunos estão fazendo bullying, que tem alguém perseguindo ele. Ele vai ter paranoia. Ele vai começar a ficar relaxado, não querer tomar banho, se isolar. Então, se acontece isso, cuidado, pode ser o início da esquizofrenia e não tem cura, hein, gente? E não tem cura. Tem tratamento. Então, tá aí. Aí o terceiro perfil, que é do perverso e do psicopata. Terceiro perfil, perverso e psicopata. Então, o psicopata é o perverso. Então, o psicopata, você vai encontrar nesse psicopata o narcisista, uma pessoa narcísica, uma pessoa que só olha para ela, uma pessoa malvada, uma pessoa que tem um perfil antissocial. Essa pessoa, ela volta completamente para ela todos os desejos. O desejo é dela, ela está superior a qualquer desejo. É um antissocial, é um perverso, é um psicopata, é um narcisista e é um sádico. Tem sadismo. Ele se alegra na desgraça do outro. Ele se alegra na violência. Então, esse é o perverso. Bom, tem aí esses três tipos de perfis e de transtorno. Professor Cada Inácio, transtorno, pois não. eu queria fazer uma pergunta nesse segundo caso que o senhor falou, que ninguém de velho fica doido, né? Sim. O senhor falou que os primeiros sintomas ele aparecem entre os 15 e 16 anos. Quais são os sintomas nessa época que a gente já pode ficar em alerta de sinal amarelo de atenção para que lá na frente isso não venha a acometer a pessoa já bem madura a esse tipo de situação? Muito bem. A esquizofrenia, ela significa dois pensamentos. Dois pensamentos. São pensamentos divididos, diversos. Então, nessa idade de 14, 15 anos, esse menino que era social, que era alegre, que tinha relação com o outro, de repente, a mãe ou o pai vai perceber que ele está diferente. Porque ele que ia à aula, não está indo à aula mais. Ele não quer ir à aula. E por que você não quer ir à aula, meu filho? Eu não quero ir à aula porque a turma não gosta de mim. Eu não quero ir à aula porque o professor me persegue. Observe que ele dá nota ruim a mim. Esse professor não gosta de mim, não. Começa a jogar o pai contra o professor. Isso acontece, já vi muitos casos assim. E aí, esse é um dos sinais. E depois você vai perceber que ele não diz coisa com coisa. Que ele não diz coisa com coisa. Certo. E percebe também que ele começa a ser relaxado. Não quer tomar banho, fica no quarto o tempo inteiro, fica em estado catatônico, às vezes tremendo, catatônico, acontece também, fica catatônico. Então, esses sinais começam a permear a vida dessa pessoa, a vida dessa criança, que começa a se isolar. Se isola e diz que está sendo perseguido. Primeiro é o professor, o aluno, depois o vizinho. Começa a tirar notas baixas na escola. E aí, essa criança deve ser remetida imediatamente a um psiquiatra e depois um psicólogo, um psicanalista. Porque ele vai e às vezes com euforia, viu? Tendo euforia, tendo ataques de violência. Ficando Entendi. violento. E aí, essa criança deve ser remetida. Ele vai perder o vínculo com a realidade, ele vai se isolar. Quando eu me isolo, o mundo está aqui fora. Ele vai perder o vínculo com a realidade. A quebra do vínculo com a realidade é o perfil do doido. E aí.
Aí depois dos 18, 19, 20 anos, ele volta ao normal. E quando é com 30, ele ataca novamente, é? Volta com força. Aí volta para ficar. E é. Volta para ficar. Volta para ficar. Tem muita gente que tem esquizofrenia, depende do grau. Grau 1, grau 2, grau 3, que toma remédio e continua normal. Continua vivendo a vida, né? Mas tem muita gente que não toma remédio e aí vai terminar nas ruas. Todas essas pessoas de ruas que você encontra por aí fora, na rua, jogada, barbudo, cabeludo, sujo, falando com outro na rua, esse cara ele é esquizofrênico. Ou pode ser possessão, que eu não vou falar agora não. Pode ser uma questão espiritual. Mas a maioria das vezes ela é esquizofrenia. Entendi. E essa pessoa que está na rua, que é barbudo, cabeludo, jogado, abandonado na rua, aconteceu tudo isso aos 18 anos de idade, aos 14, 15, 16, 17 anos de idade. Não foi agora, não, foi antes. Ok? Entendi. Alguma pergunta para isso? Aquelas pessoas que se cortam todo, com gilete o braço, se cortam, automutilação é borderline. É borderline. Depois a gente vai estudar isso mais na frente com mais afinco, com mais detalhes, tá bom? Então, quando eu falei aqui, gente, para concluir a aula anterior, eu falei aqui do cérebro. Isso que eu falei agora é psicanálise, né, gente? Psicanálise. Eu falei do cérebro. E aqui está o cérebro, né? Aqui está o cérebro. Então, eu falei aqui, para concluir agora essa aula, o cérebro, ele começa de trás para frente. O cérebro ele começa de trás para frente. Por quê? Veja só. Nessa região aqui é região frontal. Frontal. Só que o cérebro começa daqui de trás para frente. Lógico que quando a criança nasce, ele nasce com o cérebro. Ele não nasce mas ele nasce com o cérebro de informação. Aí você diz assim, mas como é que a criança nasce com o cérebro se o cérebro tem informação? Porque o cérebro ele cresce para baixo, aqui o buraco. Olha o buraco aqui, ó. Olha o vácuo aqui, ó. Ok? O cérebro ele faz para baixo aqui, ó. Para baixo. Ok? Então, aqui são esses lobos aqui, que nós conhecemos já, que nós falamos na última aula, que é o cérebro em dois, né? Dois, né? Então, o cérebro pré-frontal frontal, a parte frontal, a parte parental, a parte aqui é parental, occipital atrás, que são os olhos, a parte que nós ouvimos, né, temporal, a parte de lado, e dentro tem a ínsula, tem a ínsula que é responsável pelas nossas emoções. Muitas teorias aí que você vai encontrar, existem 4 lobos, e outras teorias dizem que tem 5 lobos. Eu venho com 5 lobos, eu coloco a ínsula aí, tá bom? Então, por que é que o adolescente é teimoso? O adolescente é irresponsável. E por que é que, para ser presidente da República ou senador, tem que ter 35 anos de idade? Por quê? Você sabe? Quem sabe? A criança, o adolescente, quando ele tem 14, 15 anos de idade, 16, 17 anos, essa parte daqui, a parte da frente, não frontal, o pré-frontal que fica embaixo, o corte pré-frontal, ele não está formado ainda. Esse corte pré-frontal, ele é responsável pela parte vamos supor, pela nossa responsabilidade, pelo cálculo de risco. Isso não está formado ainda. Então, como ele não faz esse cálculo de risco, ele vai em frente. Então, não adianta ficar reclamando ao jovem, não faça, porque o cérebro dele não está formado ainda. Está em formação.
A parte pré-frontal, o corte pré-frontal ainda não está formado. Você vê esse lado aqui, ó, esse lado aqui do cérebro aqui, onde tem o vermelho e a parte branca, né? Então você vai ter aqui o giro, que é a parte de cima, e o sulco, a parte de baixo aqui, ó. Sulco e giros, que é aqui onde ficam os neurônios. Porque o cérebro faz parte do encéfalo. Eu não quero dizer muita coisa não, para a gente não ficar meio maluco, né? O cérebro faz parte do encéfalo. Por isso você já viu alguém falando assim, fulano teve morte encefálica. Porque a primeira coisa que nasce na vida é o sistema nervoso central. Ele é o primeiro que nasce e o último que morre. Então, quando se forma o sistema nervoso central, vai se formar ali o encéfalo e por aí vai. Então, eu paro por aqui, porque senão a gente não vai entender muito. Depois eu boto mais na frente. Eu vou mandar vídeos para vocês agora. Vocês vão assistir os vídeos, ficarão encantados e vão querer estudar. Assim eu espero. Bom, terminando essa parte aí, que o cérebro é formado de cima para baixo, de cima para baixo, porque ele se dobra, né? Faz assim, ó. O cérebro faz isso. E o cérebro é um punho aqui, ó. Exatamente um punho. Porque a parte daqui, né? A parte que vem aqui, ó. O tubo neural, ok? E ele se forma de trás para frente. Dito isso, aí nós vamos ter todo esse material aí, a gente pode perceber as doenças cerebrais, as doenças dos cérebros, mas nós não podemos ver os transtornos que estão contidos aqui no DSM-5. Aqui são transtornos. Transtornos, eles são invisíveis, eles são psíquicos. Então, ele vem do aparelho psíquico, que eu falei aqui anteriormente. Então, vamos lá. Nasceu a criança. A criança nasceu. A primeira fase dela vai ser a fase oral. Vai ser a fase oral. A primeira fase da criança vai ser a fase oral. Então, o que acontece na fase oral? Todos vocês tiveram filhos, sobrinho, parentes, criança, vê? A fase oral, ela começa do 0 aos 2 anos de idade. A fase oral começa de 0 a 2 anos de idade. Então, mas também a fase oral, ela pode também iniciar no útero intrauterino. Ela pode ser gerada lá na barriga da mãe. A fase oral. Eu falei aqui numa das aulas. E como é que ela é gerada na barriga da mãe? Como é que essa fase oral pode acontecer na barriga da mãe se a criança está lá, não fala nada? Eu falei aqui, é quando a mãe começa a comer muito ou ter fastio. Quando ela começa a comer muito ou ter fastio, essa criança tem um terreno fértil para ser oral. Porque ela come ou não come, ou enjoa. Então, essa criança ela vai ser oral. Toda gravidez onde a mãe come muito ou come nada, a criança é oral. Então, essa criança começa de 0 ano com alguns comportamentos. Vamos lá. Quando essa criança nasce, com 0 anos de idade, isso é fundamental para a psicanálise, né? É fundamental. Você que vai ser psicanalista. É fundamental. Quando essa criança nasce, ela nasceu, a primeira coisa que ela faz, ela berra, começa a gritar. Por que essa criança nasce com tanta raiva? Porque não vamos aqui romantizar, nem filosofar. A criança nasce com raiva, ela não nasce com amor com ninguém. Amor é 0. Amor é coisa filosófica. Por quê? Nesse cérebro, a gente vai estudar o cérebro mais adiante, existe 2 azeitonas chamadas amígdalas cerebrais. E essas amígdalas cerebrais, ela faz a relação do interior com o exterior. Então, todas as pessoas que têm medo, que têm raiva, que têm não sei o que lá, que têm essa emoção muito aguçada, são as amígdalas cerebrais. Por isso que dizem que os psicopatas têm problema nas amígdalas. Porque as emoções deles são miúdas, pequenas. Ok? Então, essa criança, quando ela nasce, ela passa a ser oral porque
O mundo dela é a boca. A boca. A boca. E essa criança oral, ela vai em busca do seio da mãe. Do seio da mãe. O seio da mãe é fundamental nessa hora. Os seios. Por isso que não é viável mulheres novas fazer plástica nos seios, colocar silicone nos seios. Não é viável. Porque o seio é fundamental. Eu vou usar aqui 2 teóricos, aqui, pode notar aí, 2 teóricos, você depois vê na aula. Melanie Klein e Winnicott e Melanie Klein são 2 teóricos que estudaram adoidado as crianças. Todo mundo que faz psicologia, psiquiatria, escambau, tem que estudar Melanie Klein e Winnicott. Então, o que é que Melanie Klein disse? O que é que Klein disse? Klein disse que o mundo da criança é o seio. O mundo da criança são os seios da mãe. Então, se você encontra, às vezes, pessoa chata, cabulosa, dizendo assim, eu não tenho sorte, o mundo para mim é uma porcaria, o mundo não presta, porque o seio da mãe não foi bom para ele. Vamos ao extremo agora, tá bom? A gente vai ao extremo agora. Os dois extremos. Então, essa criança, a relação com o seio foi ruim, o mundo dela foi ruim. Porque esse seio pode ser um seio gigante. E, pasmem, a mãe começa a dar de mamar a criança e fica zapeando. E a criança se lascando de mamar lá. E, pasme ainda, o que é que diz o Winnicott? O Winnicott diz o seguinte, que a criança, ela busca o olhar da mãe, o olho da mãe. O conforto dele é o olho da mãe. Mas encontra a mãe, vai para o vazio, e aí vem a ansiedade. Como é que surgiu esse princípio de ansiedade? Freud lá atrás, estava brincando com o seu neto, pequeno, naquela época não tinha nada disso, e ele brincando com um neto com um carretel, aquele carretel de esparadrapo, e botou um cordão, e ele puxava o cordão, o elástico e o carretel. Quando o carretel ia para o menino ficava satisfeito. Quando o carretel saía do menino, ele ficava angustiado. O primeiro sintoma foi de angústia. Há uma diferença de angústia e ansiedade, vou dizer depois, tá? Angústia é uma coisa, ansiedade é outra. E aí houve uma expressão de ansiedade e de angústia misturada no menino. Aí Freud idealizou que aquilo era a ausência da mãe. Ou seja, a criança que ela é mal amamentada, ela vai ser ansiosa. Ela tem uma tendência a ser ansiosa. Porque o olhar da mãe, a criança não encontra na amamentação. E, além do mais, tem criança que nem mama. Aí você diz assim, mas a mãe que não tem leite na mamadeira, faz o papel. A mamadeira faz o papel do seio. E a mãe olha para a criança. E tem cuidado com o bico da mamadeira. Porque o bico da mamadeira pode trazer trauma para a criança. O tamanho do bico, o jeito do bico. Ser mãe é algo divino, mas é algo que tem que ser trabalhado, gente. As mães não sabem o papel dela. E nessa idade aí pode ter vários transtornos no futuro, que eu não vou dizer agora para você entender isso no começo. Então, a fase oral é uma fase onde a criança, na região da boca, é o mundo dela. E o seio é um dos, o principal elemento, é o mundo, simboliza o mundo. E as crianças que gostam muito do seio da mãe e passam muito tempo mamando, observe, tem criança que mama com 9 meses é o ideal. Tem criança que mama 2 anos, 3 anos. Aí, amigo, é um grande mamador. Aí esse cara é um mundo bom. O mundo para ele é bom. Não tem aquele cara que tem 30 anos, não quer trabalhar, é vagabundo. Pronto. Começou no seio da mãe. Tem um cara que não quer nada com a vida. Observa quanto tempo ele mamou.
Eu fui o extremo, tá? Eu fui o extremo. Eu fui o seio mau e o seio muito bom, onde a criança passou o tempo inteiro no seio da mãe. Não houve desmame na hora correta. O desmame não houve na hora correta. Então, a fase oral, ela é constituída fora e dentro do útero, né? Ela desenvolve de 0 a 2 anos de idade. E a personalidade da criança é construída nesse momento aí. Nesse momento. Bom, alguma pergunta nessa fase oral, pode fazer que eu digo. Daqui a um pouco vai ter outra coisa sobre fase oral. Então, nessa fase oral, a criança ela não tem ainda uma relação exterior. Tudo ela bota na boca, né? Ela bota na boca a comida, ela bota na boca o lápis, ela bota na boca as coisas, ela bota na boca e começa a cheirar também. Existe o Winnicott, ele fala muito disso também, sobre alguns elementos, né? Que a criança usa para se apegar à mãe ou sair um pouco da mãe. Depois eu falo sobre essa fase aí. Mas vamos ficar nessa fase oral, inicialmente, falando dessa criança que o mundo dela é a boca, o mundo dela é o seio, o mundo dela, tudo que ela pega, ela não identifica, ela não identifica pela boca. O prazer dela está na boca. O prazer está na boca. Fase anal. A fase anal vai de 2 anos a 4 anos. Fase anal. A partir da fase anal, essa criança começa a ter a ideia do mundo exterior. O mundo exterior se apresenta aí, nessa fase anal. E por que fase anal? Porque a criança começa a ter o prazer de defecar. E o não prazer de defecar, vamos ver já em um vídeo, tá? Já vamos ver um vídeo. O prazer de defecar e o prazer de não defecar. Mas ela começa a pegar as fezes com a mão. Cheirar a fezes, até comer a fezes. Então, ela começa a perceber que quando ela começa a fazer cocô, ela chama a atenção dos pais ou daqueles que estão criando. Aí ela começa a controlar as pessoas. Observe que é uma coisa interessante. Quando a criança é bastante cagona, ela pode estar dando um sinal de que está querendo brincar ou manipular com o outro. E pasmem, gente. Tem mães que não sabem desfraldar essa criança. Para desfraldar, tem um tempo exato de desfraldar, que nós vamos ver aqui nesse curso em outro momento. Mas eu estou chamando a atenção, porque essa fase anal ela é muito importante. Porque nessa fase anal, a criança começa a perceber a sua área, o seu local, a ter posse. Nessa fase, a criança começa a deletar, não, a criar espaço dela. Esse espaço aqui é meu. Então, e ela começa também a destruir as coisas. Observe que essa criança de 2 a 4 anos, ela começa a pegar o brinquedo, quebrar o brinquedo, rasgar as coisas. Ela é um pouco destruidora das coisas. Mas isso é normal, porque ela destrói e ela constrói. Ela constrói e destrói. Que é um pouco também na fase oral, que eu esqueci de dizer. Na fase oral, a criança vai e morde o seio da mãe. E por que ela morde o seio da mãe? Estou voltando para a fase oral, hein, gente? Na fase oral, ela morde o seio da mãe. Ela morde o seio da mãe porque ela quer destruir. Porque aquele seio é dela, não é da mãe. No seu inconsciente, no seu mundo de fantasia, aquele seio não é dela. Não é da mãe, é dela. Não é da mãe, é dela esse seio. Então ela destrói esse seio. Observe que todos os programas de crianças infantis, o herói nunca morre. O herói pula de um precipício, não morre. De uma altura grande, não morre. O herói nunca morre. Não há morte. Nos programas infantis não pode ter morte. Porque a criança não vai ter luto. Ela não sabe elaborar luto.
Observe Tom e Jerry, naquela briga toda, não morre. Não morre. Porque aquilo simboliza o seio. O seio, a criança mordeu hoje e amanhã o seio ressuscitou. A criança trabalha com ressurreição. Bem interessante. Ela mordeu o seio hoje, ela destruiu o seio e amanhã o seio voltou. Que coisa maravilhosa, né? Ela mordeu o seio, destruiu, amanhã o seio volta. Então ela fantasia. Toda criança que mama regularmente, ela pode criar, ela é criativa. Voltamos para a fase oral. Então, na fase anal. Na fase anal, essa criança, ela vai deletar, ela vai colocar terreno para ela. Isso aqui é meu lugar, aqui é meu espaço. Isso aqui é meu brinquedo. Ela não quer dividir o brinquedo dela com o outro. É meu esse brinquedo. Então, ela destrói e ela reconstrói. Então, é uma fase bastante interessante, porque é uma fase que ela começa a perceber o ambiente. Nessa fase anal, é uma fase que vai ter um pouco de sadismo. A criança ela pode usar duas posturas, de masoquismo ou de sadismo, que nós vamos ver no vídeo aqui. Eu não vou falar agora. Tem um vídeo que eu explico sobre isso aí. Sadismo e masoquismo. Então, a segunda fase, que é a fase anal, a criança vai começar a perceber o mundo exterior e vai controlar a comunidade e a casa com as fezes, com a cagada que ela dá. Porque quando ela caga, todo mundo se preocupa com ela. Então ela vai prender, vou prender, vou soltar, prender, soltar, prender, soltar. Ela prende, quando ela vê que o negócio está meio complicado, ela solta. Aí todo mundo vai em cima dela. Ok? Então, a terceira fase é a fase fálica, do falo. É a fase fálica do falo. Então, o que seria essa fase fálica, essa fase fálica, essa fase do falo? Vamos lá. E a fase edipiana também, de Édipo. De 4 anos em diante, essa criança, ou antes, entre 3,5, mas por aí 4 anos, a criança começa a perceber a diferença anatômica da mãe e do pai. Começa a perceber que a mãe ou tem pinto ou não tem pinto. Começa a perceber que o amiguinho mija em pé, ou mija sentado. Então, a criança, o menino, ele vai se tornar empoderado através do órgão genital. Observe que isso, na fase adulta, a importância que tem o órgão genital, que as pessoas acham que pinto pequeno e pinto grande faz diferença, e que o poder está no tamanho do pinto. E aí surgiu aí, entre os psicanalistas e a teoria de Freud, sobre o momento da castração. O que é castração? É a falta disso. A impotência seria a castração. Não é impotência sexual. Não é impotência sexual. Vou dar exemplo. A mulher, a menina, se sente castrada, porque ela acha que o órgão genital dela vai crescer, e ela fica o tempo inteiro bulindo no órgão genital dela, para ver se cresce. E a criança fica o tempo inteiro pegando no seu pinto e esticando. Você já viu já seu neto, seu filho fazendo isso? Essa é a fase fálica, quando ele pega o pênis dele e fica esticando, fica mexendo o tempo inteiro. A menina fica mexendo o inteiro no pênis dela. E a menina acha que o órgão sexual do menino vai estar nela também. Isso inconsciente, né? Estou falando no campo da inconsciência. E aí, quando a pessoa vai crescendo, vai surgindo essa idealização de poderio através da fase do falo, né? Do falo. Não só do órgão sexual, mas do falo. Observe. Por que é que você acha que a mulher se enfeita toda? Bota salto alto, bota brinco, bota maquia-se todo, bota um vestido todo. Por que acha?
Por que acha que ela faz isso? Ela faz para se empoderar. Ela faz isso para a completude do falo. Já que ela não tem um pinto, ela se emboneca. Ela não tem um pinto, ela se emboneca. Ela se sente castrada. E esses adereços, faz com que ela seja uma pessoa empoderada. Por isso que você percebe que o homem é menos vaidoso que a mulher. E aí? Tudo aí? Tudo bem aí? Doutor, Pois só não. faltou o senhor dizer, se eu não estiver enganado, que essa fase fálica ela começa quando e termina quando, ou vai até quando? De 4 a 8 anos de idade. Muito obrigado. E nessa fase fálica surge aí o mundo edipiano, de Édipo. Então, eu sugiro aos amados irmãos aí que, por gentileza, eu vou mandar para vocês o texto a história de Édipo. A história de Édipo. É importante ver a mitologia grega edipiana. Como surgiu a história de Édipo. Então, como é que surge nessa idade aí que a menina começa a se apaixonar pelo pai e o menino começa a se apaixonar pela mãe? Eu tenho um filho de 5 anos de idade que eu não posso tirar ajuda da minha mulher, que ele fica na frente. Ele fica no meio, ele quer dormir com ela. E a filha, geralmente, vai para o pai. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui interessante. O homem, na parte sexual, ele vai ser homem de uma tacada só, e a mulher não. A mulher vai ser mulher em diversas fases. Ela está sempre em busca para ser mulher. Porque ora se espelha da mãe, ora se espelha do pai. E ela fica na fase de indecisão. Por isso que a mulher... E tem mais outra coisa. A mulher ela se realiza quando tem meninas, não meninos. Porque ela brincou de boneca na infância o tempo inteiro e ela quer ter uma boneca para cuidar. E tem mais, gente. Essa fase aí, entre 2 e 4 anos de idade, e 5 anos de idade, de 2 anos de idade, principalmente, 4 já é mais complexa, é uma fase muito complexa, porque as mães, ela pega as crianças, começa a cheirar, e cheira o pinto dele, e passa a mão no bumbum, e alisa. E eu quero dizer aos senhores e às senhoras que aquilo não é boneco, não. Aquilo é um ser humano que sente prazer. E a mãe passa a mão lá embaixo, passa a mão no pinto, passa a mão não sei o que mais lá. Tudo que a mulher não pode fazer com o marido, ela faz com a criança. E desperta desejos inconscientes que amanhã pode ser muito complicado. Então, na fase fálica, o órgão sexual da criança e o olhar para a mãe e o olhar para o pai. E por que a criança, o menino, esse desejo de amar a mãe, esse desejo pela mãe, ele não se eterniza? Por causa do processo de castração. Porque no inconsciente dele, se ele for transar com a mãe, ele perde o pinto. Bom, vamos mostrar agora, né? Vou mostrar agora 3 coisas interessantes para vocês. Vamos lá. A fase oral, a primeira, tá? Fase oral. Desculpe-me aqui, eu faço oral. Vamos lá. E tudo dá errado na Peraí. minha vida. Para quem acredita em sorte ou azar, talvez essa pergunta fizesse sentido. Mas Vai lá começar. Professora, fumantes, por exemplo, são fixados na fase oral?
Isso mesmo, fumantes, pessoas que bebem excessivamente, algumas pessoas que Sobe mais um pouco, falam doutor. demais, aí pode ser fixação na fase oral com uma histeria, Estamos né? ouvindo, estou dizendo subir para ver a imagem melhor. Principalmente quando ele... Eu vou mandar para vocês, vou mandar. É agressivos, isso mesmo. Principalmente quando ele estuda essas fases, Aí, ele faz a transferência da neurose. O que é a neurose? Né? Vamos entender isso mais cientificamente. Eu tenho o meu ego, meu superego, e eu tenho lá o meu instinto, a minha pulsão. O meu ego, ele é o formador ali do meu inconsciente. O superego é tudo aquilo que... Ele é rígido, né? Tudo aquilo que vem com um processo de repressão, tá? Então, tudo que é reprimido pelo superego é jogado para o meu inconsciente, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que está fixada na fase oral, provavelmente ele foi privado de alguma coisa quando criança, né? Eu tenho muitos adultos que adoram doce. Nossa, amam doce. Eu sou uma delas, né? Eu trocaria doce a salgado, né? Então, eu dou muito mais preferência para o doce. Então, por quê? Porque eu tenho uma fixação na fase oral, né? Então, eu adoro doce. Se eu pudesse, eu comia doce todo dia, né? Não é chocolate, tá, gente? No chocolate eu não gosto. Eu gosto de doce, pudim, quindim, essas coisas. Sabe, doce melequento? É a minha cara. E alguns pacientes, quando entravam na clínica, eu deixava sempre um pacotinho de doce, de bala, de jujubinha. Então, ali, quando ele colocava aquilo, eu já percebia um certo relaxamento. Então, essa fase tem bolachinha, essas coisas. Então, essa fase em que a criança, em que o adulto, ele passa, né, por essa fase oral, e ele traz dessa fase oral alguns resquícios que estão ligados lá na infância, alguns não, praticamente todos, é ali que você vai entender o que aconteceu lá nessa infância que faltou, né? Então, geralmente, a fase oral são pessoas que são privadas de comer aquilo que elas gostam, são pessoas que são privadas de, muitas vezes, falar o que elas pensam, né? Então, ela vai ter essa compulsão pelo alimento, até a questão da obesidade, até o momento que ela enche aquele vazio que ela também não sabe o que é. Mas só de você falar, você já entende, né? Então, se você tem, por exemplo, uma tia, né? Quem não tem aquela tia que no final do ano, Natal, né? Ela senta na mesa, é aquela que vai sempre falar para você assim, você lembra aquela traição que houve na família? E todo mundo olha para o outro e fala assim, meu Deus, mas é momento dela falar aquilo? Tá ali, né? A fixação na fase oral, né? Aquela sem noção. Todo mundo tem um parente que é assim. Então, esse daí é uma fixação. E aí eu vou sugerir para você que está aprendendo psicanálise, não pode analisar a família, tá, gente? Mas a gente analisa, não tem como, né? Você começa a analisar e fala, nossa, olha só, eu aprendi isso daqui. Eu sei, viu, que vocês fazem isso, tá? Ok? Primeiro vídeo desse aí, esse primeiro vídeo da fase oral, ela começa a falar aí dessa fase que a pessoa oral é aquela que fala, né? Eu falei na aula anterior que geralmente a pessoa oral, ela gosta de falar, gosta de mandar, mas não gosta de fazer. Todo oral, ele gosta de mandar, não gosta de fazer. E o que eu quero dizer aqui também é que muita gente na fase oral passou pela fase anal, pela fase fálica e não conseguiu sair da fase oral. Tem gente que continua na fase oral, não conseguiu passar por outras fases completamente. Vamos ver outro vídeo aqui. Essa vídeo aqui é da fase anal. Vamos ver outro vídeo aqui da fase anal. Vamos lá. Pode o sadismo ser ligado à fase anal de desenvolvimento infantil? Sim, isso é possível. Mas as características masoquistas, sim, é que mais facilmente podem estar ligadas à fase anal, mais do que as sádicas.
Para uma criança com dificuldade na evacuação, prisão de ventre, por exemplo, aquele ato de controle da evacuação, seguido do prazer de defecar, está relacionado à dor no início do processo. Lógico, né? Aí, havendo uma interferência afetiva na criança, nesses momentos, a situação pode ser apenas temporária e pode não causar nenhum trauma que vá perdurar para sempre. Tá? Mas, em alguns casos, entretanto, não havendo esse apoio afetivo, pode ser estabelecida uma relação muito forte entre a dor antes e o prazer depois, constituindo as bases para o estabelecimento de um masoquismo futuro. Mas o masoquismo tem outras causas mais graves ainda, como, por exemplo, o abuso sexual infantil, quando o ato do abuso veio a causar alguma dor que foi traumática para a criança. Tá? Mas vamos ao sadismo, que é a pergunta que tem sido recebida muito frequentemente. Né? Nessa fase, que vai dos 18 meses a aproximadamente 3 anos, surgem características defensivas muito fortes. Elas são identificadas por comportamentos típicos de egoísmo ou talvez egocentrismo. A criança nessa fase ela já percebe que tem um mundo à sua volta e que nesse mundo há pessoas. Agora, se ela estiver bem resolvida até esse ponto, surge um sentimento de confiança no mundo que está à volta dela, no ambiente, um sentimento de companheirismo com as pessoas que ela começa a conhecer, ver que estão ao lado dela. E tem, inclusive, início o desenvolvimento da sua inteligência interpessoal, que é uma inteligência bastante importante. E a partir daí, inclusive, é que a inteligência interpessoal, se não for bem desenvolvida, vai necessitar do aparecimento daquele tal amigo imaginário, mas não é agora não. É lá para os 3 anos e meio, 4 anos, já a partir da próxima fase. Tá? Bom, agora vamos ver o seguinte. Uma criança sem esse equilíbrio psíquico-orgânico, sem esse emocional estabelecido direitinho, aí pode surgir desconfiança no ambiente. Desconfiança das pessoas que estão em volta. A impressão é que ela pode pensar que os outros, os colegas, os meninos, querem tirar alguma coisa dela. Tá? Aí é o momento daquele famoso, muitos pais percebem, me dá, isso é meu, não, isso é meu, não mexe, isso é meu, isso é tudo dela, né? Todas as vezes que algum coleguinha vai tentar brincar com um dos brinquedos dela. Bom, isso pode vir a ser exagerado. Pode haver um exagero nessas atitudes. Esses exageros, com características de egoísmo e egocentrismo, que é um sentimento natural de defender o que é seu, esse exagero já está na linha da raiva. Ele é todo estruturado na linha da raiva. E esse sentimento, então, se não houver, como eu falei, a interferência educacional adequada, etc., pode ser ampliado para fortíssimos sentimentos de posse, impulsos de agressividade, necessidade de dominação. O autocontrole dessa criança ainda não está formado, ele está em formação. Então, se não tem um controle externo, essa falta do autocontrole e a falta do controle externo pode permitir a intensificação desses impulsos. E pode chegar ao ponto de criar os alicerces para a formação sádica no seu psiquismo. Pode sim. Agora, há estudos na área da psicanálise que identificam a origem do sadismo não devido a esses impulsos, tá? Mas no medo da castração. O medo da castração é muito bem identificado nas obras de Freud. Só que isso ocorre na fase seguinte, que é a fase que ele chamou de fálica. Agora, tem também os estudos da área da psiquiatria que identificam essas possibilidades, não como o que Freud falou, nem o que nós estamos falando, mas como predisposição hereditária, como mau funcionamento hormonal, como algum tipo de relações patológicas, histórias de abuso sexual, e também presença, como não, de outros transtornos mentais, como esquizofrenia, por exemplo, que já está sendo identificada em muitas crianças desde cedo. Bom, não vamos descartar nem Freud, nem os especialistas da psiquiatria. Mas sempre é bom analisar as conclusões
das observações que a gente relatou aí, como sendo possível o comportamento sádico vir a ser uma continuidade da má formação da psique a partir da evolução desses impulsos de agressividade, sentimentos exagerados de posse, necessidade de dominação, proveniente de uma educação equivocada durante essa fase do desenvolvimento infantil. Para evitar Bom, gente, lógico, bom, gente, nessa fase anal, né? Essa fase anal, ela pode desenvolver uma personalidade bastante complexa. Vocês viram aí que quando essa criança começa a perceber esse mundo exterior, esse mundo que ela se relaciona e ela começa a ser a dona do pedaço, ela começa a controlar os brinquedos, ela começa a controlar os amigos, ela começa a fazer escolha, daí pode nascer dois tipos de personalidade. Pode ser aí a pessoa que seja narcísica, que pode aí descambar aí, para um transtorno de perversidade, perverso, de sadismo, e pode também acontecer outros tipos de transtorno. Mas, com certeza, aí, essa criança ela pode se tornar ou perversa ou, no caso, perversa, sádica ou masoquista. Por quê? Porque na hora que ela vai defecar, essas fezes podem doer, as fezes doer, não, o intestino pode doer na hora que ela expele a fezes, ela pode relacionar o defecar com prazer, a dor de depressar com prazer. Então, o que vai acontecer com essa criança? Ela pode se tornar um adulto que só goza através do prazer. Ou seja, vai para uma relação sexual, a mulher fala, meta a mão na minha cara. Ou o homem diz, meta a mão na minha cara. Ele só sabe chegar ao prazer com dor. Só pode chegar ao prazer com dor. Eu vou sugerir um filme a vocês que está na Netflix, eu acho que está lá, ou em um outro canal, chamado 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza. Então, eu gostaria que vocês pudessem assistir esse filme, 50 Tons de Cinza, para que na próxima aula a gente pudesse falar sobre isso, sobre esse filme, 50 Tons de Cinza. Então, o que acontece? Onde tem masoquista, tem um sádico. Onde tem um sádico, tem masoquista. São os pares completos. Eu gosto de ser malvado, eu gosto de ser perverso, eu gosto de ser psicopata, mas a pessoa gosta de ser. Tem a história daquela mulher que apanha do marido todo dia e ela não quer sair de casa. E qual é o discurso da mulher? Gente, em psicanálise não existe, porque eu fiz sem querer. Em psicanálise não tem desculpa. Está no inconsciente. Está no inconsciente. Em psicanálise não existe essa historinha, essa conversinha mole, que eu fiz porque era carnaval, eu me fantasiei de mulher porque era carnaval, eu estava bêbado, aí eu passei a mão na parte baixa do outro. Não existe isso em psicanálise. Por isso que eu sugeri a vocês, comprar o livro de Charlie Brenner, Iniciação à Psicanálise. Já pedi para comprar, vou mandar no grupo para que vocês comprem esse livro, é importante, e adquira meu livro através do Pastor Delberto. É importante que vocês tenham meu livro, porque aqui eu falo das questões psíquicas, da formação do aparelho psíquico. É importante que vocês leiam, e aqui eu faço de forma bem trabalhada, que dá para entender bem. Então, nessa fase anal, que é a fase da posse, é a fase do controle, é a fase do sadismo, é a fase do masoquismo, e começa, pasmem, gente, de 2 a 4 anos de idade. 2 a 4 anos de idade, você pode fazer com que essa criança seja uma criança sadia, ou seja, uma criança com vários transtornos. Então,
essa parte sádica que nós estamos trabalhando aqui, ela é muito importante, porque essa criança, logo em seguida, ela vai começar a... Eu falei inicialmente que ela é uma criança que destrói as coisas, ela destrói e reconstrói. Você dá um brinquedo a uma menina, ela tira do brinquedo da boneca o braço, tira a cabeça, depois ela monta. Isso é comum acontecer nas crianças. É comum acontecer nas crianças, o menino tirar a roda do brinquedo do carro, quebrar o carro, mas depois ele tenta mandar o pai consertar. O ruim disso, que você vai perceber aí, alguém me perguntou aí, quando a gente percebe que a pessoa tem traços de transtorno, lá na infância, aos 4 anos de idade, você pode ver que a criança pode ter algum transtorno, a criança pega o cachorro, dá chute no cachorro, corre atrás do gato com pau. Antigamente tinha aquela história da música, né? Ah, tirei o pau no gato, mas não existe mais hoje. Mas a criança quer matar o gato. A criança pega o passarinho e mata o passarinho. A criança começa a destruir. E aí pode estar surgindo aí a necrofilia. A necrofilia é o atributo do psicopata. O psicopata, ele destrói, ele quer destruir. Ele não constrói, ele destrói. Ele está no grupo para destruir. Ele está no grupo para ser fofoqueiro, perturbador, perverso, controlador. Ele não quer nem para si, nem para os outros. Ele destrói, ele vai para destruir. Ele quer para si por controle, por prazer, mas não para fazer aquilo crescer. Então, isso pode estar, esse traço, esse perfil aí, pode estar lá na infância, nessa fase anal. Essa fase anal é muito importante. As 3 fases são importantes, mas essa fase anal é muito importante. E eu quero aqui, e eu não vou, nessa aula, falar sobre isso, mas vou colocar na próxima aula, sobre a questão da sexualidade, que muitos pastores não têm a menor informação, a única fonte que ele tem é a Bíblia e começa a errar. Eu quero falar sobre como forma essa questão de sexualidade. Nos meus artigos que eu escrevo aí, quem quiser acompanhar meus artigos, vai lá, bota Edinásio Vieira no Google lá, e bota portal de prefeitura, que aparece todos os meus artigos. Semanalmente eu tenho vários artigos. Eu falo sobre sexualidade nesse artigo. As pessoas nascem macho e fêmea, ok? Macho e fêmea, biologicamente. Mas na sua psique, não. Na sua psique, não. Na sua psique não é assim. Na sua construção psíquica não é assim. O que eu falei aqui, a fase oral, a fase anal e a fase fálica. É na fase fálica. É na fase fálica que desenvolve aí os primeiros traços sexuais da criança. Eu falei no desejo que a criança tem, começa a ter. Vamos lá, eu vou botar mais para quebrar. Uma mãe pega uma criança de 2 anos de idade, aí começa a cheirar a bunda da criança, o bumbum da criança, e passa a mão, e passa para cá. Você acha que a criança não sente prazer, não, é? Essa criança pode desenvolver aí outro tipo de desejo. A mãe vai dar banho na criança e faz o que quer fazer. E aí? Então, as questões da formação da sexualidade, ela vai ocorrer nessa fase fálica e vai ocorrer lá aos 14, 15, 16 anos de idade. De lá pode ter uma regressão primária. Uma regressão primária lá. Então, não vamos aqui dizer, gente, que a questão da homossexualidade é questão de espírito mal, não sei o quê. Pode ser, não descarto, mas não é só isso, não, gente. Não é só isso, não. É a construção psíquica. E nós estamos aqui estudando para isso. Estudando para que o pastor ele esteja na igreja lá e saiba o que é que está acontecendo no cérebro e na alma da pessoa. Vou repetir. Para que o pastor saiba o que está acontecendo no cérebro e na alma das pessoas.
No meu consultório analítico, chegou o pastor, sentou lá, pastor Batista sentou lá, e depois das sessões, pegou a roupa de pastor e jogou fora. Eu não quero ser pastor mais, não. Então, a psicanálise é isso, gente. A psicanálise é desnudar. É desnudar a psique do outro. É buscar os desejos mais íntimos que o outro tem. E esse desejo, será que o desejo que a pessoa sente é dele? Ou teve influência do meio? Ou teve influência dessa fase anal que eu falei agora? Não estou saindo da fase anal. Continuo na fase anal. Ou continuo nessa fase anal? Onde a criança pintou e bordou e foi o rei da casa e o pai e a mãe ficaram só olhando para a criança, que não tem um pingo de informação para lidar com a criança. Ou você acha que a pessoa já nasce pai? Quem aqui fez curso para ser pai? Quem aqui nesse momento fez curso para ser pai? Ninguém fez curso para ser pai, nem para ser mãe. Foram mães ou são mães e pais sem nenhum conhecimento. Sem nenhum conhecimento. Só agora, a partir de agora, é que você vai ter o conhecimento teórico de como forma-se um cérebro, de como forma a psique, como forma o desejo, como são as emoções, como funcionam as emoções, como surgem as doenças, como tratar disso. É para isso que estamos aqui. E isso, gente, é necessário um investimento. Um investimento de comprar livros, de tempo, de assistir a aula, de fazer perguntas. E aí me permita, não, porque eu cheguei tarde em casa, não dá para assistir as aulas até o final. Aí não vai ser nunca psicanalista. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras, os senhores que hoje não tem mulher fazendo curso, que esse curso que nós estamos dando agora é ímpar. Você não vai encontrar esse curso nas esquinas aí, não. É ímpar. Você vai formar um curso de psicanálise que você vai ser mais um. Você conhece alguns psicanalistas que não saem do canto. E aí a ideia é essa, é fazer discípulo. Eu quero fazer discípulo. Eu quero fazer com que as pessoas conheçam a psicanálise. Conheçam a psicanálise na sua essência. Conheça a neurociência e faça esse casamento entre a neurociência e a psicanálise. É quando o pastor ou o psicanalista estiver falando com o outro, saiba o que está se passando na cabeça dele, em que lado do cérebro está acontecendo, que parte do cérebro, e que até onde ele pode intervir. Porque mais adiante, vamos estudar o silêncio do psicanalista. Até no silêncio do psicanalista, a cura. A redução de danos emocionais. É para isso que nós estamos aqui. Então, focando aqui nessa fase anal, e eu vou terminar a parte fálica na outra aula, né? Na outra aula, terminando aqui na fase anal. Essa fase anal que ela desenvolve a partir dos 2 anos de idade. Alguns dizem que é 1 ano e 8 meses, 9 meses, mais de 2 anos de idade. Esse traço que Freud dá, ela começa a ser percebida pela criança, como eu falei anteriormente, quando ela começa a defecar e ela começa a perceber aquela fezes. E depois de perceber aquela fezes, ela percebe que na hora que ela colocou para fora aquela fezes, ela viu que chamou a atenção de alguém, chamou a atenção da galera que estava junto dela. E ela começa a perceber e começa a fazer chantagem, um tipo de chantagem, um tipo de charme com aquela fezes. Né? Porque quando o filho não faz cocô, a mãe se preocupa, né? A mãe se preocupa. Então, essa fase anal, como eu falei agora, ela pode se estender, né, para a fase adulta. Porque todos aqueles traumas ocorridos nessa fase, né,
Eu falei da primeira fase oral, que tem o trauma do seio, né? Do seio da mãe. E nessa fase anal, tem o trauma da dor que a criança sente para expelir aquela fezes. Às vezes sente dor para expelir, ou não está conseguindo expelir. Então, ela relaciona o prazer à dor, que eu falei agora, o que acontece, o prazer à dor, e ela pode virar uma pessoa sádica anal. Pode aparecer um sadismo anal aí, nesse meio aí, que vai realmente complicar a vida dessa pessoa na fase adulta. Você pode perguntar, essa fase anal, ela para a parte fálica, quanto tempo passa? Eu falei, né? De 2 a 4 anos, 3,5 para 4 anos, entre a fase fálica, que é a fase da pessoa perceber o órgão genital do outro, a questão da mãe. Nessas duas fases aí, são fases muito importantes, porque daí surgem os transtornos. Eu vou apresentar na outra aula várias literaturas de Freud falando dos transtornos que ocorrem nessa fase. Ele escreveu vários livros que falam sobre isso. Bom, eu queria dedicar agora esses 10 minutos que restam às pessoas que possam perguntar sobre a aula de hoje, sobre qualquer assunto que nós falamos hoje, ou se eu estou sendo, assim, bastante... não estou fazendo entender com vocês. Eu acho que a linguagem está sendo bastante... não muito acadêmica, né? Para que vocês entendam um pouco a questão da psicanálise. Porque, sim, tem outra coisa aqui também que eu faltei dizer aqui. Eu falei a vocês no início que nós temos aqui esse DSM-5, né? DSM-5, que é o Código de Doença Internacional, de doença de transtorno. Não é doença, mas é transtorno. De transtornos mentais, que é usado pelo psicólogo. Esse aqui é diagnóstico psicanalítico. Diagnóstico psicanalítico. É com isso que nós vamos trabalhar, tá? Com diagnóstico psicanalítico, que é diferente do Código de Doenças Mentais. Vou dar um exemplo aqui. Nesse livro aqui, você vai encontrar aqui, ó, personalidade paranoide. Personalidade paranoide, ou seja, ele vai trabalhar com a personalidade da pessoa, né? Observe que ele não vai trabalhar com os transtornos, classificando os transtornos. Personalidade narcisista, veja outra aqui, ó. Personalidade narcisista. Ou seja, a psicanálise, ela trabalha com o sujeito, não com sintoma. Vamos lá? A psicanálise trabalha com o sujeito, não com sintoma. Quem trabalha com sintoma é o médico. Você vai para o médico e diz assim, eu não estou com a dor no coração. Vamos fazer um exame aqui do coração. Vamos fazer um exame eletrocardiográfico. Olha, doutor, estou sentindo a tontura, vamos medir a pressão arterial. O psicanalista não, gente. O psicanalista preocupa-se, quando você chega ao psicanalista, ele pergunta a você, dormiu bem hoje? O que é que está vendo com você? Ele vai saber de toda a sua vida. Vai fazer uma anamnese, chamamos de anamnese, uma investigação. Ele vai saber da sua infância, ele vai saber do seu casamento, ele vai saber da relação com seus filhos, ele vai saber dos seus sonhos honoríficos. Ele vai saber de tudo sobre você. O médico não quer saber disso, não. Mas o psicanalista vai saber de tudo isso aí. E daí ele vai traçar um mapa psíquico seu para trabalhar com isso. Ele vai buscar na origem por que você está com essa dor de cabeça e não para. E você foi para os médicos, fizeram exames e não aconteceu nada. E o que pode acontecer? Você está com dor de cabeça, foi para todo médico e não aconteceu nada.
pode ser transtornos psicossomáticos. Ou seja, eu tenho a dor, eu sinto a dor, eu tenho um sintoma, mas não é uma doença. Vou dar outro exemplo aqui. Pessoas têm dores de coluna do tempo inteiro. A dor de coluna, ela pode ser psicossomática, emocional. Nós, como psicanalistas, temos uma ferramenta muito grande para trabalhar com um monte de coisa. Bom, agora eu estou aqui para ser ouvido pelos senhores. Doutor Edinaldo, eu tenho aprendido muito com suas aulas. Eu sei que o tempo é muito pouco, mas muitas vezes surgem perguntas quando a gente vai assistir novamente às suas aulas. E ontem eu assisti na segunda aula, eu tenho três perguntas para fazer dentro de uma situação só. Não sei se o senhor vai poder me responder, né? Mas acredito que sim, né? Porque já houve várias situações que o senhor disse, lá na frente a gente conversa sobre isso, lá na frente a gente conversa sobre isso. A primeira é que o senhor falou na aula passada, que o senhor foi clinicar um paciente seu, e nessa parte de clínica, o cliente se manifestou, né? E eu queria saber do senhor como foi essa experiência que o senhor teve com esse paciente, né? Que o senhor trouxe ele para poder fazer uma amnese, e dentro dessa anamnese, e dentro dessa situação houve uma manifestação com ele, né? Então a pergunta é: como foi essa experiência que o senhor teve? Não sei se foi a primeira nessa situação, né? Essa é a primeira pergunta, né? E as outras duas perguntas é dentro desse contexto. Vamos lá. Existem algumas reações que podem acontecer com o psicanalista, principalmente se ele for cristão ou se ele for pastor, porque se ele não for, ele vai levar para o lado só clínico, não espiritual. Como é que surge um surto psicótico? Um surto psicótico ele é muito parecido com a possessão maligna. Porque a possessão maligna, a pessoa perde o vínculo com a realidade, porque é incorporado um espírito ali. E o surto psicótico, a pessoa perde também a realidade, porque vai surgir reações estranhas. E nos dois casos, as pessoas perdem a voz, fica estranha, ou não. Há um excesso de violência, de irracionalidade, e uma transformação física pode acontecer nos dois casos. E como é que você vai diferenciar uma coisa de outra? Vamos lá. Se essa pessoa for seu paciente, você já conhece ele. Vou dar um exemplo. Eu estava no consultório e, de repente, chegou um rapaz e começou a sentir dores e começou a ficar aperreado. Eu vi que ali não era nada disso. Ali era uma histeria. Era um sintoma histérico, que nós vamos falar de outro momento. É um sintoma histérico. Mas em dois casos, tem vários casos, mas dois casos aqui, eu vou cifrar aqui para você, separar aqui, que foi de uma moça que eu fui fazer exame ela não era minha paciente, essas duas não eram minha paciente, teve casos de outras pessoas que eram, mas essas duas não eram minha paciente. E eu fui fazer um exame de carteira motorista e a pessoa disse que a irmã dele era esquizofrênica, que ia para o médico o tempo inteiro, tinha alucinação, visão, papapá, e não dormia. E aí eu fui hipnotizar essa pessoa. Quando eu fui hipnotizar essa pessoa na casa dela, percebi que ela estava possessa de um espírito maligno.
E o espírito maligno falou, dizendo que era Chucaveira. Deu o nome de Chucaveira. Naquela hora eu repreendi, saiu. Na hora que saiu, essa menina começou a ter uma vida normal, não tinha mais questão de... não tomava banho, que era um sintoma de esquizofrenia, não queria comer, e outras coisas, voltou, e aí eu fui tratar dela. Por que aconteceu essa... e por que aconteceu essa questão dessa possessão? Por vários motivos relacionados a motivos clínicos também, que eu não posso dizer nessa aula agora, porque o tempo não dá. Mas como é que você identifica se é espiritual ou clínico? Basta ter conhecimento das duas coisas. Ter conhecimento da área espiritual e ter conhecimento da área clínica. Vou dar outro exemplo. Eu fui para Raio Tamandaré, Recife aqui, Olinda, fazer uma palestra lá. Quando eu saí, lá de fora tinha uma pessoa, um pai, disse: olha, eu vi o senhor falando na rádio aí, eu queria que fosse a minha casa. Pô, aí estava eu e o pastor Amaro, que fazia o programa na madrugada evangélica. Ele faz ainda. Eu e o pastor Amaro. E o pastor Amaro disse: eu vou com você. Ele disse: olha, a minha filha, ela é muito agressiva. Recentemente, ela pegou 2 policiais e botou para correr. Porque ela tem tanta força que ela pega as pessoas pelo braço e joga fora. Pastor Mário, eu não vou não, eu vou. E eu fui. Quando eu cheguei na casa dela, em frente à casa dela, ela estava na frente de casa, no portão, o cabelo assim, assanhado assim, né? Sempre tem o cabelo, eu percebi que era ela pelo traço físico dela, pela forma que ela se expressava ali. Quando eu fui entrar na casa, ela correu pro quarto. Era 2 da tarde. 2 da tarde ou 1 da tarde, não me lembro bem. Em Caixa d'Água, aqui em Pernambuco, Olinda. Ela se cobriu todinho com lençol branco. Eu puxei o lençol dela, olhei para a cara dela e disse: não tenho medo de você. E ali ela não me atacou, não me agrediu, nada. E, segundo o pai dela, nas crises, ela é internada direta para o CAPS, um hospital psiquiátrico. Ela ia constantemente amarrada. E era difícil amarrar ela porque a polícia ia, ela estava para correr a polícia. A polícia nem ia mais. Bom, o que aconteceu com essa moça? Vamos lá. Aí vai o caso, 2 casos. O espiritual e o clínico. Essa moça, ela foi trabalhar numa casa de família. E segundo o relato da família, o filho da mulher deu um pombo de presente a ela, um pombo de gesso, enfeite. E nesse dia em diante, essa menina começou a ter sonhos, ataques, surto psicótico e doidou. Segundo ele, seria uma espécie de trabalho feito, mas não foi nada disso. O que aconteceu com essa moça? Essa moça foi trabalhar na casa dessa mulher e ela tinha um filho. Essa moça era virgem, de uma igreja tradicional, uma igreja que não permite o uso de corte de cabelo, brincos, uma igreja pentecostal. E na casa dessa moça nem televisão tinha, só tinha rádio. E essa moça teve uma relação sexual com esse menino. Ora, toda a formação religiosa dela, que vamos chamar esse superego, o superego começou a atacar o ego dela. Que eu teve o desejo, ela se entregou sexualmente ao rapaz, viu que era um ato errado, e a quem ela iria contar? Ao pai? Ao pastor da igreja? Ia contar a quem? Ninguém. E daí em diante, essa moça teve surtos psicóticos, e aí também houve a parte espiritual que se apossou dela, né? Se apossou dela. Ela teve problema psiquiátrico e problemas religiosos, e problemas espirituais. Os 2 se encaixaram e aprisionou ela. Ela não foi tratada por mim, não sei o destino dela, mas acho que deve ser terrível o destino dela.
A segunda pergunta, o senhor já respondeu que eu tive um professor de psicologia e ele falou que a religião, o fato de ser crente não influía em clínicas, em pacientes clínicos. E eu estou vendo que influi muito, porque aí a gente tem experiência com o espiritual e com o clínico, né? E a terceira pergunta seria, eu não sei se eu vou fazer, mas eu não sei Pode se falar. seria o ideal. Mas dentro do cérebro que a gente está falando tanto, algumas aulas, em que parte do cérebro vem a ação demoníaca em uma pessoa? Em que Não vem, parte, em não que vem. parte dele isso toma a posse para que o corpo venha reagir dessa maneira? Vamos lá. Vou responder com a histeria. Uma moça, eu era pastor em Caruaru, uma moça saiu, a mãe dela resolveu o suicídio, tentar o suicídio. Ela tentou o suicídio e ficou lá, não sei se possessiva, não sei que não estava junto, e tentou tocar fogo em todo mundo, matar todo mundo. A filha tinha 15 anos, 16 anos de idade, saiu numa carreira, e chegou na igreja, assim, numa carreira, eu acho que mais de 1 quilômetro. Chegou na igreja lá, descabelada, nervosa, tendo surto. E aí, se ela fosse para um hospital, para um hospital ou para uma clínica médica, ela ia tomar remédio, calmante. Eu fui lá, fiz nela uma hipnose, fiz um relaxamento e ela ficou boa na hora. Ela não teve nenhum problema. Então eu detectei que ali era algo que não era espiritual, mas era uma histeria, um ataque nervoso que ela teve. Então, o que acontece segundo Reich, o Limi Reich diz? Ele disse que ele na época ele não sabia dizer, ele dizia o seguinte, que a cabeça não estava na cabeça. Ele quer dizer que a nossa mente não está no cérebro. E o que eu quero dizer aqui é que como é que ocorre a manifestação demoníaca? Ela ocorre através do olhar, do lobo occipital, e através do ouvido, de ouvir. Ver e ouvir. Ver e ouvir. Então, ela vai atacar a parte pré-frontal, que é a parte cognitiva, vai ter uma interferência, e essa interferência vai ficar neutra, vai ficar impossibilitada. Vou dar um exemplo mais redondo. É como se fosse uma paixão. Exemplo, a pessoa está apaixonado pelo homem ou por uma mulher, e o pai, a mãe, a sociedade vai dizer que aquele cara não presta, é safado, que aquele cara não serve para nada. E a moça, o rapaz diz, não, eu quero ela, não escuta, não ouve. Ou seja, a parte cognitiva e da razão dele foi comprometida. Então, numa possessão de demônios, através desses dois lobos, vai acontecer uma neutralização da razão e da parte cognitiva. E aí haverá essa possessão. Agora, essa possessão está mais na parte psíquica do que na parte cerebral. Na parte cerebral vai acontecer as manifestações. Olhos arregalados. O que eu falei? A parte occipital, né? Olhos arregalados, né? Muita força, né? Vai interferir no sistema nervoso central, né? Vai atingir as amígdalas cerebrais e vai ficar bastante piruando e não vai lembrar de nada, porque a parte cognitiva dele foi alterada. Isso falando na parte biológica, né? Agora, na parte que nós não enxergamos, vai estar nas questões psíquicas, na psique, que nós vamos ver mais adiante outra aula. Então, é mais ou menos que eu não posso aprofundar um pouco, porque falta ainda conhecimento das partes neurais
e das partes psíquicas, para que vocês entendam um pouco mais, que vão entender lá na frente. Entendo. Deu para entender um pouco? Deu. E aproveitando o gancho, a pessoa que tem uma depressão, ela sempre tende-se para o mal, para o suicídio, para a morte. Haveria possibilidade de a pessoa que não tivesse uma depressão, mas que tivesse uma manifestação do bem, isso é, que ela viesse para fazer o bem, ser uma boa pessoa, estudar mais, ser totalmente inverso do que ela faz com a pessoa. Porque o que eu não entendo é que uma depressão vem uma situação de morte, um desejo de morte. O Cid diz que é uma tristeza de morte. Porém, a gente chega e fica querendo ver por que não vem para o bem e só vem para o mal. Vamos lá. Olha, está na psicanálise. Eu vou falar um pouco, porque isso a gente pode falar mais adiante, mais profundamente. Veja só. Alguns personagens bíblicas tinham depressão. Moisés tinha forte indício de depressão. Isso. Jonas teve depressão, Elias teve depressão. Ana também teve. Então, não pode ser espírito. Não pode ser só espírito. Nós, todo ser humano que nasceu aqui na Terra, vai ter pulsão de morte e pulsão de vida. Pulsão de morte e pulsão de vida. Quanto mais pulsão de morte, mais pulsão de vida. É uma briga entre elas. E daí surge as tristezas e outras coisas que vêm através de alguns impulsos da pulsão, que nós vamos falar em outras aulas, porque ainda vocês não estão habilitados a isso ainda. Que é uma coisa mais na frente. Para chegar a isso aí, você tem que entender como é que surge a depressão. Eu falei na aula anterior que a depressão tem 3 fases. É o luto, a melancolia e a depressão. Nem tudo é depressão. Os conceitos que estão usando para aí estão errados. Sabe por quê? Porque a indústria farmacêutica está construindo doenças para dar remédio. Exemplo, lá atrás, se você tivesse um colesterol alto de 200 e pouco, era normal. Hoje, passou de 200, tem que tomar remédio. Segundo aí, diz aí que até a pressão arterial vai mudar. Quem tiver 12/8 vai tomar remédio. Ou seja, a indústria farmacêutica está influenciando a medicina para vender medicamento. Ok? Fechou. Ok, gente? Alguma pergunta mais? Que estou encerrando agora. Ok. Ok, então a próxima aula vai ser na quinta-feira, assunto novo. Eu vou terminar aí a questão fálica. Vou mandar agora, nessa hora, os 3 vídeos que eu passei hoje aqui, para que vocês entendam um pouco. E há uma diferença, para encerrar, entre o DSM-5... Doutor, o pastor Juliano queria fazer uma pergunta ao senhor. Pode fazer. Pode fazer. Estou ouvindo. Doutor Hamilton Barreto. Pastor Shed, fez uma benção. Pode fazer, pastor Juliano. O doutor autorizou. Sauda tudo com a paz do Senhor, boa noite. Amém. Eu fui indicado pelo professor Hamilton Barreto a participar com as vossas pessoas aí, para participar dessa palestra, dessa aula. E quero agradecer. Queria passar também todas essas informações à minha esposa, porque o interesse da gente é fazer os dois. Amém? Que bom. Que bom. A gente vai conversar e depois a gente dá um retorno para o pastor Hamilton. Mas quero agradecer desde já pela aula. Eu que fico grato aí, porque esse curso vai ser muito útil, vai ser uma ferramenta para os pastores, porque o pastor pode decifrar
na sala, na igreja, o que é doença, o que é possessão. Tem muitos psiquiatras que dizem que a possessão demoníaca não existe, mas existe sim. E eu posso provar, porque eu tenho várias experiências com pessoas que eu tratei que foram possessão demoníacas, né? E também muita gente que achava que era possessão demoníaca, não era. Era questões clínicas mesmo, ou psicossomática. Então, eu quero aqui, para concluir, gente, Doutor, pode falar. o senhor vai nos ensinar a técnica da hipnose também? Pode Faz ser, não. Pra você ter ideia, eu faço hipnose daqui para a Suíça. Eu tenho vários pacientes da Suíça. Daqui eu faço hipnose daqui para a Suíça. Então, você pode também fazer também. Hipnose clínica, de indução e de regressão. Deixa eu falar aqui, só um negócio aqui para encerrar, um caso clínico que aconteceu comigo agora. Veja só. É muito importante o profissional entender as coisas. Por isso que eu digo a vocês, compre o livro que eu passei e vou passar de novo hoje. Adquira o meu livro com o pastor Edilberto. Vou repetir. Vai ser bem chato hoje. Meu livro. E assiste o filme Uma Mente Brilhante. É importante assistir. Porque eu vou passar outros filmes, aí vocês não vão ver nenhum, né? Eles não vão aprender. Você vai aprender se ralar. Ficar madrugada dentro, noite adentro. Vocês não oram? Então, metade oração e metade ação. Ler, conhecimento. A Bíblia diz que sem conhecimento é difícil, né? Tem que ter conhecimento, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Então, a diferença é o DSM-5 e o CID é do psicólogo. E do psicanalista é o diagnóstico psicanalítico. Você vai encontrar muita coisa na internet que eu vou dizer aqui, eu vou contestar aqui, tá, gente? Por isso, vocês pastores, quando pegam um membro, o que é que vocês fazem? Um membro novo. Olha, não vão para a igreja aí fora não, porque é vento de doutrina. Vocês não querem que o membro novo vá para outras igrejas, para não confundir a cabeça dele. Então, não vá para a internet sem minha orientação. Se for, vai quebrar a cara. Não vai aprender nada. Tem muita porcaria na internet aí. A internet cabe tudo. Quer ler alguma coisa, vai ler meus artigos que estão, e eu vou dar meus vídeos também. Meus artigos que estão no portal da prefeitura. Bota no Google, Inácio Vieira, que aparece um bocado de artigos meus. Eu escrevi essa semana Mentes Inquietas. Quer aprender psicanálise? Lê meus artigos. Mande o link dessa prefeitura, porque eu tentei e não consegui. Que prefeitura é? É a prefeitura? É portal de prefeituras. Bota assim, Inácio Vieira, artigos, que aparece aparece no Google. Inácio Vieira, artigos, aparece na hora. Mas eu vou mandar. Vou mandar no grupo agora. Tá bom? Então, gente, a formação... Pode falar. Doutor Inácio, eu estou dizendo direto ao pessoal que eu estou convidando para fazer o curso a importância da psicanálise e da neurociência, Sim. Principalmente para pastores, para poder conhecer as pessoas, para poder conhecer as ovelhas. Porque essa falta de conhecimento, já Sócrates percebia que a grande questão para a chave do sucesso é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer ser humano. Sim. Perfeito. Isso. Só um pouquinho dessa aula aqui, eu tenho certeza que quem participou aqui já saiu aqui fabuloso. Eu observei um detalhe aqui quando o senhor falou das fases, principalmente da anal, que o camarada que não supera essa fase, que não passa por ela bem, vai criar uma série de traumas. Sim. Não superou, né? Sim. Doutor, eu tenho... A minha mãe, ela mora em Paulista. Eu sou de Caruaru. Eu estou pastor aqui. E eu observo que, concernente ao filme lá, o ator principal, ele é uma pessoa antissocial, logo no início de tudo. Ele é uma pessoa antissocial e era um comportamento que minha mãe tinha, eu me lembro. Eu não fui criado com minha mãe,
eu não fui criado com minha mãe e era um comportamento que minha mãe tinha. Ela era muito grossa, era muito antissocial e hoje em dia ela é diagnosticada como com esquizofrenia. Pois E é. sempre É que sério. ela, lá em Paulista, ela mora em Paulista, e sempre quando ela tem os surtos, inclusive esse Ele- último surto, ela estava andando nua Olha aí, lá tá vendo? na frente Parabéns. da rua lá, e não toma banho, não quer ninguém por perto, entendeu? E ela sempre teve um comportamento de uma pessoa antissocial, e eu observei no filme que esse ator principal, ele tem indício. Aí eu gostaria de saber que geralmente as pessoas que têm indício de esquizofrenia, todos eles têm esse comportamento de ser antissocial. Todos, todos. Eu falei o perfil do esquizofrenia, que ele começa aos 13, 14 anos de idade, né? E ele tem paranoia, né? Alucinação, ele sempre tem alucinação, ele começa a ver as coisas que não existem, né? Por que a pessoa fica agressiva? Porque tem paranoia. Alguém quer me matar, estão querendo me matar, estão vindo atrás de mim. Ele começa a enxergar alguém fictício que quer matar ele. Então ele incorpora alguém, ou alguém que não existe, no filme acontece isso, né? Ele começa a ver pessoas que não existem, Sim, sim. ou a própria pessoa. Ele ensina com a pessoa e acha que a pessoa quer matar ele, ou quer matar ela. Verdade, E aí ele perde o verdade. vínculo com a realidade. Se morrer o filho dela, ele pega um boneco, for pequeno o filho, pega um boneco e nina assim. Começa a ninar, diz que é o boneco. Você já viu muita gente adulta com boneco, né? Andando para cima e para baixo? Sim. Pronto, é A minha esquizofrenia. mãe, ela tem um comportamento de achar que o vizinho tá falando dela, Paranoia, tá isso, entendeu? paranoia. É paranoia. Isso E o que acontece muito dentro das igrejas, gente. Dentro da igreja acontece isso, hein? Paranoia, viu? pois é, Paranoia. E outra coisa, não é necessário, atenção, gente, não é necessário ter paranoia para ser esquizofrênico, não. O cara pode ter paranoia sem ser esquizofrênico, ok? O esquizofrênico é quando tem mais elementos, ok? Alucinação e outros elementos, que eu dei na outra aula. entendi. O ator principal do filme, o Uma história ambiente ele real, né? influencia muito. É isso. E o ambiente influencia que ele poderia ter o surto, mas quando ele encontra aquela mulher, que É, ele se casa com ela, aí foi, as coisas foi. começam a melhorar para ele e as coisas começam a dar vida, né, à situação. Só que eu queria saber também se a esquizofrenia, eu sei que não tem cura, como o senhor mesmo falou, ela é tratada, mas só que existem pessoas que a minha mãe, ela não consegue, ela toma a medicação e ela fica como se fosse uma pessoa dopada, não fica É, normal. é. E ela quando para de tomar medicação, ela fica um certo tempo boa, de boa mesmo e tranquila, mas depois começa a dar o surto dela e volta tudo de novo, tudo de novo. Aí eu gostaria de saber se o ambiente também influencia, porque o ator do filme da vida real aí, que é A Mente Brilhante, eu vejo que ele volta para onde ele começou, ele volta para a mesma escola da onde ele começou tudo lá, ele volta a lecionar. Aí eu gostaria de saber se o ambiente, e o cara viveu até 80 e poucos anos, quer dizer, aí eu gostaria de saber se o ambiente influencia para dar o surto, porque eu vejo que na casa onde minha mãe mora é um lugar muito conturbado, é uma casa muito conturbada, cheia de neto, cheia de bisneto, e é uma situação muito louca, muito louco. Aí eu gostaria de saber se Primeiro, o ambiente primeiro, influencia para o surto. primeiro eu quero parabenizar você por ter assistido o filme, né? Parabéns. É assim que começa a aprendizagem. Parabéns. Parabéns mesmo, né? Pelo seu esforço de assistir o filme e já ter uma ideia de que é a esquizofrenia, né? Lógico, porque o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é o excesso de dopamina. Eu falei que no cérebro nós temos dopamina, é um neurotransmissor. Então, quando a pessoa vai para o médico passa um remédio para reduzir a dopamina. Aí, quando reduz a dopamina, deixa a pessoa sem norte, né? Alesada, né? Fica a pessoa zumbi e sem emoções. Alguns pacientes meus falam assim:
eu vejo, eu quero chorar, mas não tenho vontade. Eu quero ser alegre, mas não fico alegre, porque a alegria fica distante de mim. Eu vejo a alegria do outro lado da rua, mas eu não me alegro por causa do remédio, por causa dos remédios, né? Então, o ambiente funciona porque a terapia, ela não ocorre só no consultório, ela é extensiva à família, a relação que as pessoas têm uma com as outras. Então, segundo Rashi, que é bíblico, né? Rashi diz assim, que o melhor remédio para a loucura é o amor. O melhor remédio para a loucura é o amor. O acolhimento. É o acolhimento. Então, em todo consultório terapêutico... O senhor viu que eu disse glória a Deus? Pois é. Então, em todo ambiente terapêutico, a primeira coisa que tem que haver é o vínculo e acolhimento. Sem vínculo e acolhimento, nem queira ser psicólogo, nem queira ser terapeuta, não queira ser nada. Tem que ter o vínculo e acolhimento. Porque esse mundo está perdido aí fora e as pessoas querem ser acolhidas. Agora, acolher por acolher também não serve, mas não é muita coisa, não. Isso é uma função do pastor também, né? O pastor também. Se você acolhe com conhecimento, é melhor, porque você sabe onde pega, você sabe onde abraça, você sabe onde trata, você sabe onde intervém. Porque existem momentos que a palavra não adianta, tem que ser o silêncio. Por isso que vamos tratar aqui sobre o silêncio do psicanalista. A escutativa ativa, é? A escutativa. Olha, tem muito tipo de escuta, que a gente vai saber nas outras aulas. Muito tipo de escuta. Porque a terapia é uma cirurgia psíquica, uma cirurgia no escuro. Tá? Por hoje, espero vocês na próxima aula. Eu vou mandar as coisas aí. Vocês, por favor, leiam os livros e os artigos que eu vou mandar. Obrigado. Doutor, e parabéns. O senhor pode repetir